Está trazendo para os nossos amados alunos a nossa segunda aula da matéria de Teologia, Doutrina de Deus. Estamos aí ingressando nessa jornada e estamos já na segunda aula da nossa matéria de Teologia, que tem como assunto a personalidade de Deus. Iremos, se Deus assim nos permitir, encerrar neste mês esta matéria de Teologia e o próximo mês iremos estar iniciando Cristologia e logo após o Pneumatologia, e assim vamos estar dando prosseguimento aos nossos estudos teológicos. Se você quer ter acesso aos nossos diplomas e aos nossos certificados, entre em contato comigo aqui. Nós temos aqui atrás do diploma todo o currículo de curso a qual você estudou dentro de cada matéria. Nós temos no módulo 1 o curso básico em teologia, logo após o módulo 2 temos o médio, o 3 o bacharel e damos até o mestrado livre para você que quer estar crescendo no conhecimento da palavra do Senhor. Eu ministro aula pela ITADESP, Instituto Teológico da Assembleia de Deus do Estado de São Paulo, só que eu ministro aula aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, se você quer ter acesso à nossa matéria, aos nossos conteúdos, aos nossos diplomas, às nossas credenciais, entre em contato comigo pelo número que está aí nos comentários e também na descrição do vídeo. Iremos estar aqui gravando uma videoaula rápida, mas todavia objetiva, para você que tem nos acompanhado e também para os nossos alunos dentro da sala teológica que tem aprendido conosco aí, tá bom? Vamos aí, você que tem a sua lição, a sua revistinha, você que tem acesso ao livro de teologia, abra juntamente comigo aí na página de número 20, onde se encontra a lição de número 2, que iremos estar estudando um pouco sobre a personalidade de Deus. Se você não tem acesso ainda ao nosso livro teológico, entre em contato comigo e garanta já o seu, tá bom? Assim nós iremos estar te abençoando para você crescer cada vez mais e mais em conhecimento. Vamos aí gravar esta videoaula explicativa em nome de Jesus deste assunto, que é um assunto muito importante. Vamos lá. Lição de número 2, quarto ponto. Se você não acompanhou a lição de número 1, volte lá, corre lá e aprenda um pouco também daquilo que nós falamos na lição de número 1. Agora iremos estar dando continuidade nesta lição de número 2, a personalidade de Deus. Nos diz assim: Deus é um ser pessoal que tem características e personalidade. Deus é dotado de sentimento, vontade e intelecto. Entenda bem, meus amados irmãos. Isso aqui é algo muito interessante. Nós iremos também estudar mais na frente, na matéria que nós iremos estar comentando um pouco a respeito de trindade, de unicismo e outros conteúdos muito interessantes. Iremos explicar totalmente detalhado a respeito deste conteúdo. Mas até então, é importante você entender que o nosso Deus, ele é um ser pessoal. Isto é, ele tem a sua personalidade. Isso aqui é muito importante porque existe 3 áreas para nós estar nomeando alguém que é um ser pessoal, que tem a sua personalidade. E essas 3 áreas são sentimento, vontade e intelecto. E à luz da Bíblia, entendemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma pessoa, o Pai é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. Só que esses 3 juntados em uma mesma essência. E aí que nós iremos estar adentrando sobre o estudo da Trindade, que nós iremos comentar um pouco mais na frente. Você que tem acesso à sua Bíblia, abra ela em João, capítulo de número 5, versículo de número 19 em diante, que você vai estar aí tendo acesso ao discurso de Jesus
a qual ele deixava claro que ele é um ser pessoal e o nosso Deus e Pai é um outro ser pessoal, toda hora fazendo uma certa alegoria entre um e entre o outro. Se você ainda continuar com dúvida, abra também a tua Bíblia em João, capítulo de número 17, aonde a palavra do Senhor vai estar sendo bem clara a respeito deste assunto, quando o Senhor e Salvador Jesus Cristo olha para os seus ouvintes e diz: na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é válida. Eu testifico de mim e o meu Pai testifica de mim. Então, se o testemunho de duas pessoas é válido, e Jesus está dizendo que ele testifica dele e o Pai testifica dele, então ele está falando que eu sou uma pessoa e o Pai é outra pessoa. Mas isso nós não queremos falar que existe três deuses. Não, existe apenas um Deus, uma essência de um Deus poderoso, mas todavia dividido em três pessoas. Nós iremos estar chegando lá sobre este assunto da Trindade, que vai ser muito interessante. Separamos ele como ser pessoal, porque o nosso Deus e Pai tem vontade própria, o Senhor e Salvador Jesus Cristo tem vontade própria, e também o Espírito Santo da verdade tem vontade própria, isto é, ele tem sentimento, ele tem querer e ele tem vontade, ele se entristece, como a palavra do Senhor fala: não entristeçais o Espírito Santo, que está selado para o dia da redenção. Também Jesus, quando está entrando ali em Jerusalém, ele olha e fala: quantas vezes, ó Jerusalém, eu quis vos guardar, como uma galinha guarda os seus pintinhos embaixo das suas asas, e vocês não quiseram. E Jesus, falando esta declaração, ele vai estar chorando, isto é, ele tem sentimento, isto é, ele tem vontade, ele queria guardar o povo ali embaixo das suas asas, usando a alegoria de um cuidado de uma ave. Isto aqui é muito importante que nós entendemos. Deus tem sentimento, Deus o Pai, Deus o Filho tem sentimento e o Espírito Santo tem sentimento. Por isso, ambos são ser pessoal. Nós iremos estar adentrando nisso aí um pouco mais na frente. Vamos dar continuidade a esta nossa lição de número 2, quando nos diz assim: quando o profeta Moisés perguntou: qual é o teu nome? Deus lhe respondeu: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. É impossível imaginar uma expressão mais forte de uma personalidade do que esta. Meus amados e queridos irmãos, isto aqui é algo muito importante. Nesta nossa turma de segunda-feira, a qual nós ministramos teologia aqui em nossa cidade, eu deixei uma curiosidade para eles muito interessante a respeito do Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 13 e versículo de número 14. Todavia, eu não vou estar deixando registrado nesse vídeo, porque não é algo que tem na nossa apostila e por isso não vai estar caindo em nenhuma de nossas provas, tá bom? Então, que os irmãos venham estar entendendo apenas os demais conteúdos, mas se você quer ter acesso a respeito desta explicação no seu original, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Na realidade, o Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 14, vai estar deixando bem claro: Vaiomer Elohim, El Maché R-E, Axé R-E. Isto é, falou o Senhor a Moisés: eu serei o que serei. Se você tem curiosidade a respeito deste assunto, entre em contato comigo, que eu irei estar te dando uma explicação no seu original, com um conteúdo muito importante para você entender esta passagem. Como eu falei, como não vai cair nenhuma prova de nossas matérias, então eu prefiro a não estar deixando registrado aqui no nosso canal. Mas vamos dar continuidade aí. Vamos lá. O Filho revelou a personalidade do Pai. Olha só, o Filho revelou a personalidade do Pai. Como o Filho, uma pessoa,
o pai outra. E este filho revelou a personalidade do seu pai. Isso aqui é algo muito interessante, nós iremos comentar muito a respeito disso mais na frente. Vejamos agora que Jesus revelou a personalidade do seu pai, isto é, Deus. Jesus fala de Deus muitas vezes como sendo o seu pai. Meu pai é vosso pai. João, capítulo de número 20, versículo de número 17. Foi Jesus quem ensinou a orar, Pai Nosso. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9. Jesus disse mais: meu pai trabalha. João, capítulo de número 5, versículo de número 17. Meu pai ama. João, capítulo de número 3, versículo de número 35. Meu pai me enviou. João, capítulo de número 6, versículo de número 29. O meu pai ama o filho, ou o pai ama o filho. João, capítulo de número 5, versículo de número 20. Isso aqui é algo muito interessante. Jesus falando a respeito do seu pai. Assim como eu tenho o meu pai, você tem o seu pai. Obviamente, se tiver falecido, não está mais presente, mas você teve um pai. Isso é muito interessante. E como nós muitas vezes revelamos o caráter do nosso pai, assim Jesus revelou o caráter de Deus. Vamos lá. Portanto, vimos nesse texto em foco que o Deus Pai tem personalidade. Ele é um ser pessoal. E isto aqui é importante de nós entendermos. Vamos lá. Jesus disse: meu pai é o lavrador. João, capítulo de número 15, versículo de número 1. Ora, todo lavrador tem personalidade, pois ele é de fato um ser pessoal. E isto é importante de eu e você entendermos que o nosso Deus, ele é um ser pessoal, se comunica. E, meus irmãos, quando eu falo que o nosso Deus é um ser pessoal, eu não estou falando que ele é um ser humano, que ele é uma criatura, mas sim que ele tem sentimento, vontade e intelecto. Ele se comunica, ele se alegra, ele se entristece, ele também faz reinar a paz, mas também ele se ira. E isso é algo muito interessante para nós estarmos conhecendo. Vamos lá. Qualidades de personalidade. Olha só, Deus tem forma. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 6. Deus tem imagem. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 4. Deus tem nome. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 12. Deus é uma pessoa. Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 3. Deus tem vontade. João 6:39. Deus também fala. Mateus capítulo 3, versículo de número 17. É importante que nós entendamos, por exemplo, Deus tem forma, Deus tem imagem, Deus tem nome, mas todavia não é do conhecimento do homem, porque a Bíblia não se preocupa a falar a maneira que Deus é, isto é, na sua formosura, se ele tem as suas mãos, pés. Não fala detalhadamente, em algumas passagens usa através de uma simbologia, uma aparência a Deus. Mas na realidade nós temos que entender que assim como o nosso amado Senhor e Salvador falou, como existe corpo material, também existe corpo espiritual, como é totalmente claro nas Escrituras Sagradas. Isto é ministrado pelo apóstolo Paulo. Então isso aí temos que ter conhecimento. Mas como é o corpo de Deus? Como é a imagem de Deus? Isto é, a palavra do Senhor não deixa claro. Mas não é porque a palavra do Senhor não deixa claro que isso não quer dizer que ele não tenha. Ele tem. Ele é bem claro nas Sagradas Escrituras. O nosso Deus, ele é um ser pessoal. E também ele tem formosura, ele tem forma, imagem, nome, personalidade, vontade e fala. A lição de número 3 vai falar unicamente a respeito dos nomes de Deus, que vai ser algo muito interessante. Eu tenho certeza que vai ser de bastante preenchimento para a tua vida. Vamos lá.
3 áreas de uma personalidade. Sentimento. Eu estou na página de número 21. Deus é dotado de sentimento, como Gênesis capítulo de número 6, versículos 6 e 7. Gênesis capítulo de número 9, versículo de número 9 e versículo de número 15. Isto é, Deus se ira, Deus se entristece e Deus tem sentimento. E isso é algo muito interessante. É uma das principais cláusulas de estar falando que ele é um ser pessoal, pois ele tem sentimento. Vontade. Deus tem vontade própria. João capítulo de número 6, versículo de número 39. E aí tem uma série de passagens. João capítulo de número 7, versículo 21. João capítulo de número 12, versículo de número 50. Capítulo de número 21, versículo de número 31. Capítulo de número 26, versículo de número 42. E também João capítulo 1, versículo de número 13. Isso aqui é algo muito importante, meus irmãos, para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento na presença do Senhor. Entender que o nosso Deus é um ser pessoal, que ele tem sentimento, que ele tem vontade. E agora, pelo terceiro, intelecto. Olha só, intelecto fala da inteligência de Deus. Deus não só tem inteligência, ele foi o professor da sabedoria. Sendo assim, a sabedoria é a sua aluna, de acordo com Provérbios, capítulo de número 8, versículo de número 12, versículo de número 22 e o versículo de número 30. Isto é, meus irmãos, Deus não tem sabedoria. Ele ensinou a sabedoria. Da sabedoria, ele é o professor. Isto é, ele não tem só intelecto, ele não tem apenas um saber, mas tudo que existe foi criado por ele. Então, de tudo ele tem conhecimento. Entenda bem. E algo muito interessante que fala também em nossa apostila teológica, nos fala assim: o amor não pode ser experimentado por algo impessoal, mas o nosso Deus, ele ama. Ele é de fato um ser pessoal. E isso é muito interessante para que nós venhamos estar entendendo que o nosso Deus, ele é um ser pessoal. Ele tem a sua personalidade, tá bom? E assim, vamos estar já indo exatamente lá para os atributos, página de número 26, pulamos aí 5 páginas. Você que tem a sua apostila, pode estar lendo lá, eu vou estar pulando aqui para o vídeo não ficar muito estendido, tá bom? Então vamos lá. Página de número 26. Vamos falar sobre os atributos de Deus, tanto os morais como os naturais, tá bom? Primeiro nós iremos falar dos naturais, logo após iremos falar sobre os morais. Vamos lá. Biblicamente, existem 2 tipos de atributos de Deus. O primeiro tipo são os atributos naturais e o segundo, os atributos morais. Iremos comentar agora sobre os 7 atributos naturais de Deus. Como assim natural? Que só ele tem. É natural dele. E nenhum outro ser tem. Apenas Deus. E quando eu falo apenas Deus, quero falar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa essência, apenas ele tem. Entenda bem isso aqui, que isso aqui é muito interessante. Não se preocupe. Através de Trindade, nós iremos comentar um pouco mais na frente. Então, não perca as nossas videoaulas. Esteja ligadinho conosco aí, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande para a tua vida. Vamos lá. O primeiro atributo natural, onisciência. Meus irmãos, onisciência é um presente conhecido por Deus muito maravilhoso. Iremos comentar um pouco sobre ela aí. Nos acompanhe, você que tem a sua apostila teológica. Página de número 26. Vamos lá. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Salmo 147, verso 5. Ele, Deus, é sábio de coração. Jó, capítulo de número 9, versículo de número 4. Vamos lá. Etimologia da palavra. A palavra onisciência se deriva de 2 termos latinos,
Homens, que significa tudo, e escientia, que significa conhecimento. Portanto, a palavra onisciência significa saber todas as coisas. Você que vai estar fazendo a nossa prova, tanto presencial como da maneira online, nos acompanhe aí e grave isso aqui na tua mente, no teu coração, tá bom? Que é muito importante. Palavra onisciência significa saber todas as coisas no mesmo momento. Isto é, nosso Deus conhece o passado, o presente e com ele mora o meu e o teu futuro. Então vamos lá. O conhecimento universal de Deus. Deus conhece todas as estrelas do céu e as chama pelo nome, como está escrito em Salmos 147, verso 4. Nenhum astrônomo pode conhecer todas as estrelas pelo nome, só Deus. A onisciência de Deus é infinita. Romanos capítulo de número 11, versículo de número 33. E ninguém pode aconselhar Deus. Romanos capítulo 11, versículo 34. Ele revela o profundo e o escondido, de acordo com Daniel, no capítulo 2, versículo 22. Pois ele conhece todas as coisas. 1 João capítulo 3, versículo 20. E o seu entendimento é infinito. Salmos 147, verso 5. Página de número 27. A onisciência de Deus abrange os três tempos, isto é, passado, ele estava no passado, presente, ele está no presente, e futuro, porque o futuro está com ele. A onisciência de Deus abrange o passado. Entenda bem isso aqui. Anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Isaías 46, versículo 10. Entenda bem. Do passado, ele mostra o que iria acontecer lá no futuro. Tem profecias que já aconteceram, que foram expostas nos tempos bíblicos. Outras estão acontecendo no momento. E tem outras também reservadas para o futuro, para o tempo apocalíptico. Isso aqui é algo muito interessante. Nós iremos estar estudando a respeito de revelação do passado que vai acontecer no futuro na nossa matéria de escatologia. E isto vai ser muito importante. Do passado, o Deus onisciente já conhecia o futuro e tem revelado. Vamos lá. Para o nosso Deus não existe mistério nenhum do passado, porque tudo ele sabe. Mateus capítulo 10, 26, 1 Coríntios capítulo de número 4, versículo de número 5. Deus conhece até os pecados encobertos. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 24. A onisciência de Deus abrange o presente. Olha só. Deus conhece o homem em tudo. 2 Samuel, capítulo de número 7, versículo 20, nos diz assim: Pois tu conheces bem ao teu servo, ó Senhor. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 13, nos diz assim: Deus conhece o nome e a nossa morada. Salmos 103, verso 14, nos diz: Ele conhece a nossa estrutura. Atos, capítulo de número 15, versículo 18: E os nossos corações, pois ele os esquadrilha, também de acordo com Salmo 139, verso do 1 ao 4. E as nossas palavras também ele conhece, Salmo 139, verso 4. Ele sabe até quantos cabelos tem na nossa cabeça, Mateus capítulo de número 10, versículo de número 30. Isto é, Deus conhece o nosso interior, Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece a nossa vida, desde a planta do pé até o fio da nossa cabeça. Ele conhece a nossa vida tanto interior como no exterior. E isto é algo muito importante. Vamos lá. A onisciência de Deus abrange o futuro. Deus, além de conhecer, ele revela o futuro aos seus servos. Olha só Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Deus previu a queda do homem, a morte de Cristo e a fundação da igreja
antes que o mundo existisse. Anote aí as passagens bíblicas, você que não tem a nossa apostila. Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 8. Atos, capítulo de número 2, versículo 23. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 18 ao 20. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. E também Efésios, capítulo 3, versículo do 1 ao versículo de número 10. Vamos lá. Nosso Deus é um Deus que tem conhecimento de tudo. Ele sabe tudo. E ninguém consegue explicar Deus. Ninguém consegue explicar este conhecimento de Deus, esta onisciência. E é muito interessante o que Paulo falou em Romanos, capítulo de número 11, versículo 33, quando ele ministrou: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Isto é, meus irmãos, é uma profundidade de riquezas muito grande, a qual o nosso braço humano não consegue alcançar, porque é muito e muito profundo este conhecimento. Mas desta simples matéria, a qual o Senhor deixou para nós estudarmos, todavia, traz muita somatória para a nossa vida. Então, é importante estarmos aprendendo. Vamos lá. Onipresença de Deus, que é o segundo ponto aqui desses atributos naturais. Isto é, que só Deus tem. Só Deus tem a onisciência e só Deus tem a onipresença. O que é a onipresença? O termo onipresença significa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está em todos os lugares, meus irmãos. O Deus que está aqui agora no Brasil, Ele está na Inglaterra, Ele está, vamos lá, na África do Sul, Ele está em todo o nosso planeta. Vamos lá. Deus está no mesmo momento nos céus, no universo, na terra e em todas as extremidades da terra, porque Ele é Espírito. 1 Reis, capítulo de número 8, versículo de número 27. João, capítulo de número 4, versículo 24. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Provérbios 15, 3. Seus olhos vê a todos os homens. Salmos 33, verso 13. Todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Jeremias 23, 24. Hebreus 4, 13. Salmos 139, 7 ao 10. Nenhum mortal pode se esconder da onipresença de Deus. Ezequiel, capítulo de número 9, versículo 9. E também Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 13. Então, é importantíssimo nós entendermos que Deus está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Salmo de número 139, verso 7, nos diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Isso aqui é uma pergunta, meu irmão, muito, meus irmãos, importante. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás. Salmo 139, versículo de número 8. O pastor Josiel fala uma coisa muito importante. Eu já vi ele mencionando isso uma certa feita. E é muito legal de entendermos, quando ele fala que o Senhor, Ele está no céu com a sua glória, no universo com a sua sabedoria, na terra Ele está com a sua graça, e no inferno Ele está com o seu juízo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas no céu com a sua glória, no universo com a sua sabedoria, na terra com a sua graça e no inferno com o seu juízo. Isso aqui é algo muito importante, meus irmãos. Vamos lá. Onipotência de Deus. Terceiro ponto. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis capítulo 17, versículo de número 1. Onipotência significa ser todo-poderoso. Para o nosso Deus, nada é impossível, pois Ele pode todas as coisas. Meus irmãos, Deus, Ele é poderoso. Onipotência significa Ele tem todo o poder. É o grande El Shaddai. Isso é muito importante
para entendermos o nosso Deus, que nada se limita para Ele. Nós iremos estar comentando um pouco mais disso aqui lá, eu acredito que no 6º atributo, que vai estar falando sobre a infinitude. O nosso Deus é um Deus infinito. Logo mais iremos chegar lá. Vamos lá, continuando na onipotência. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Essa é uma pergunta que se encontra em Gênesis capítulo de número 18, versículo de número 14. Isaías capítulo de número 44, versículo de número 24 nos diz: eu sou o Senhor que faço todas as coisas. O Salmos 62, verso 11 nos diz: o poder pertence a Deus. Meus amados irmãos, é muito lindo. O poder só pertence ao nosso Deus. A Bíblia deixa clara que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Uma certa feita alguém cantou dizendo que Ele não tem, mas Ele é o próprio poder. Então, isto é muito importante. Vamos lá. A Bíblia inicia falando da onipotência de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1. Você que está com a sua cortina viu que eu pulei aqui uma parte para tentarmos encurtar um pouco mais do vídeo. Vamos lá. Quarto atributo, eternidade, a qual nos diz: mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é Deus vivo e o Rei eterno. Jeremias capítulo 10, versículo 10. Quando Moisés despediu-se e abençoou as tribos de Israel, usou o nome Deus eterno, lá em Deuteronômio 33, versículo 27. Abraão invocou o nome do Deus eterno, lá em Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 33. Em Romanos, capítulo de número 16, versículo de número 26, lemos a respeito do Deus eterno. Deus não tem início. De eternidade em eternidade, tu és Deus. Salmos 90, verso 2. Então vamos lá, vamos dar uma pausa aqui rapidamente, apenas para os irmãos entenderem que o nosso Deus, Ele é um Deus eterno. E esse atributo é natural dele. Ninguém é eterno. Quem se faz eterno em Deus. Adão e Eva só era eterno enquanto estava no jardim de Deus, experimentando a presença de Deus. Mas depois que pecaram, que foram expulsos de lá, perderam o direito de viver eternamente, porque eles não tinham imortalidade neles mesmos. O que deixava eles eterno era a presença de Deus naquele local. Isso aqui é muito interessante. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, deixe no comentário do vídeo que nós iremos te responder. Como o tempo aqui é curto, iremos dar prosseguimento. Vamos lá. Eternidade. Ainda dentro deste ponto da eternidade. Meu irmão, a eternidade é algo propriamente de Deus. E entenda bem, eu já falei na lição de número 1 que a eternidade não criou Deus, como muitas pessoas falam. Mas, propriamente dito, o nosso Deus criou a eternidade. A eternidade só existe por causa dele. Porque sem ele não existiria eternidade. Porque o único ser que vive eternamente é o nosso Deus. Porque ele não é criado, como nós aprendemos na lição de número 1. Ele é autoexistente, isto é, ele não foi criado por nada, mas ele é. Entenda bem, isso aqui é muito importante. E para a base bíblica, Deus nos deixa claro que ele, lá em João capítulo de número 3, versículo de número 16, Deus Pai, ele é o Pai de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E é muito claro que Jesus é o Pai da eternidade, de acordo com Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. Isto aqui é algo muito importante. Vamos lá, quinto ponto, imutabilidade. Porque eu, o Senhor, não mudo, Malaquias 3, 6. Imutável significa aquele que não muda. O Senhor, ele é o mesmo. Entenda bem, meus irmãos. O nosso Deus, ele é um Deus imutável, isto é, ele não muda. Passo que passar. É aquele velho ditado. O nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje
e será eternamente. Deus não muda, e isso é importante de eu e você entendermos. Então a promessa que Ele fez está de pé, porque Ele não muda. Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Isto é, Ele não volta atrás. Ele é Deus e Ele é um ser imutável. Ele não muda por causa da circunstância, mas Ele muda a circunstância para se enquadrar no centro da vontade dEle. Vamos lá. Infinitude. Infinitude é igual a algo sem limites, isto é, infinito. Quando afirmamos que Deus é infinito, queremos dar a ideia de que Ele não conhece limites. Entenda bem isso aqui. Uma vez que Deus é eterno, é também automaticamente infinito. Deus não tem limites. E por este motivo que a Bíblia diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra os escabelos dos meus pés. Isto é, o nosso Deus é um Deus tremendo. O nosso Deus, Ele é um Deus grande. O nosso Deus é um Deus infinito. Isto é, Ele não tem ponto final. Ninguém pode falar, Deus, daqui agora tu não passa. Não. Ninguém tem poder e autoridade para falar algo assim com o nosso Deus. Porque Ele não conhece limites. Ele é o Deus infinito, meu irmão. Quando a Bíblia fala, ei, a terra é apenas o descanso para os meus pés, é apenas o local que eu coloco para descansar os meus pés, meu irmão. A terra que para nós é um grande planeta. De acordo com Isaías, capítulo de número 66, versículo de número 1, fala que a terra é apenas os escabelos dos seus pés, isto é, um local onde o rei, quando sentava no trono, quem sabe em qualquer outro local, ele colocava ali as pernas sobre algo chamado os escabelos, e este local é a terra para o descanso dos pés do nosso Deus. Só para entendermos o quanto que para Deus nada tem limites, meu irmão. Para Deus nada tem limite. Ninguém consegue colocar um ponto final em Deus, pois Ele mesmo fala: se eu quiser, eu faço a minha mão de concha e coloco dentro dela toda a água do oceano. Tu conheces, sabe o tamanho do Deus que você serve, meu amado irmão? Vamos lá. Para encerrarmos esses atributos naturais, a unicidade, que é o sétimo atributo. O termo unicidade significa estado ou qualidade, meu irmão, de único. Portanto, a unicidade de Deus significa que Ele é um só. Meu amado irmão, isso aqui vai ser muito interessante dentro da matéria de trindade, meu irmão. Em especial este versículo de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único. O Senhor, é muito importante que nós conhecermos a língua mãe do Antigo Testamento, que isto é, a língua hebraica. E no Novo Testamento, a língua grega. Nós temos que entender, meus irmãos, eu irei deixar para você bem claro, nesta matéria, que Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4, o nosso Deus é um só, mas a palavra usada lá no hebraico é um composto. Como assim? Eu não entendi. Assim como, eu vou só adiantar uma pequena parte para você aqui, entenda bem. Assim como, meu amado irmão, lá quando o Senhor criou o homem e a mulher, que formou ali, os dois ali, digamos assim, se uniram, o Senhor deixou bem claro: agora deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão ambos, isso aí mesmo, uma só carne. Então, quando é unido através do casamento, aquele casal, então os dois iriam ser apenas uma só carne, biblicamente falando. Então, iria ser apenas uma só carne? Iria sim. Mas ali era apenas uma pessoa? Não, era duas pessoas, era Adão e Eva. Isto aqui é algo que nós iremos estar comentando muito detalhado. Esta palavra, meu irmão, muito maravilhosa, a qual, por isso que eu falo e repito, é muito importante você entender o que está falando no seu original e também a palavra que é colocada dentro do original. É importante, eu estou aqui para estar trazendo essa explicação para você. Vamos lá, meus amados irmãos.
Isso aqui é muito importante. E sobre os atributos morais, vamos estar rapidamente dando uma pincelada, que o tempo aqui já está quase estourando. Vamos lá. Atributos morais. Estes atributos morais relacionam-se ao caráter de Deus. Vamos lá. Santidade, justiça, amor, bondade, fidelidade e misericórdia. Vamos estar apenas dando uma rápida pincelada. Você que tem a apostila, leia com bastante cautela e com bastante cuidado para entender, que eu não vou me prolongar mais por causa do tempo do vídeo. Vamos lá. Primeiro é santidade. Nosso Deus é um Deus santo. Só que esses atributos morais, entenda bem, tem em Deus, é de Deus, mas Ele compartilha conosco. Assim como Ele é santo, Ele pede para nós sermos santos. Vamos lá. Nosso Deus é um Deus justo. E Ele pede para nós também sermos justos. Nosso Deus é um Deus amoroso. E Ele pede para nós amarmos uns aos outros. Nosso Deus é um Deus bom, que tem bondade. E Ele nos ensina também a ser bom para com o nosso próximo. E até mesmo para o nosso inimigo, meus irmãos. Isso aqui é muito interessante. Fidelidade. Nosso Deus é um Deus fiel. E Ele pede para nós nos mantermos em fidelidade com Ele, com o nosso cônjuge e também com tudo aquilo que nos é confiado, meu irmão. Então, é algo muito importante. Misericórdia. Nosso Deus é um Deus misericordioso. Vamos lá, só apenas comentar um pouco sobre isso aí. 6º ponto aí. Deus é misericordioso. Jonas, capítulo de número 4, versículo de número 2. A misericórdia é a bondade em ação com respeito às misérias de suas criaturas. Uma das mais belas descrições das misericórdias de Deus encontra-se nos Salmos 103, verso 8 ao 18. O conhecimento de sua misericórdia torna-se... Desculpa, tirou minha concentração aqui, esse acontecimento. Vamos lá. O conhecimento de sua misericórdia torna-se a base da esperança, como também de sua confiança. O maior ato de misericórdia de Deus aos homens foi enviar seu Filho, Jesus, para morrer por nós na cruz do Calvário. Entenda bem, meus irmãos. Nosso Deus é um Deus misericordioso. Existe diferença de misericórdia e para graça. Existe uma diferença muito grande, meus irmãos. Graça é algo que nós não merecemos, mas todavia Ele nos concede. Misericórdia tem uma pessoa que está ali morrendo e está precisando de ajuda. Ele, muitas vezes merecendo, ou muitas vezes não, mas também pode merecer e eu proporcionar para ele ato de misericórdia. A graça é tanto para uma pessoa que merece como para aquela que não merece. Então, graça é diferente de misericórdia, assim também como bondade. Não tem como explicar para você aqui, mas você que está dentro da sala comigo, você sabe que eu explico para você com bastante cuidado e detalhe. Mas apenas um detalhe para nós encerrarmos. Uma consequência que eu vejo muito grande das pessoas ficar repetindo o que os outros falam é que o mesmo erro que a pessoa comete, aquele crente papagaio vai cometer também. E vamos lá. Apenas um esclarecimento. Vamos para nossas Bíblias. Abra ela rapidamente, neste conteúdo aqui de misericórdia. Abre ela rapidamente. Em Lamentações de Jeremias, olha só. Um erro que muitas pessoas cometem, eu vejo muitas pessoas cometendo este erro. Isso aqui é algo muito perigoso, meus irmãos. Jeremias, ou Lamentações de Jeremias, melhor falando, capítulo de número 3, versículo de número 22. Quando a pessoa vai estar falando que a palavra de Deus renova-se a cada manhã, renova-se cada dia. Mas isso não está na Bíblia. A palavra de Deus não se renova a cada dia. A palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. A palavra de Deus não se renova. Tudo aqui, meu irmão, tem explicado para aquela pessoa que estuda, tem explicado uma coisa explicando outra. Mas aqui, eu não estou lendo aqui, isso aqui hoje, amanhã isso aqui já está significando outra coisa. Não. Isso aqui, isso significa isso aqui. O que serviu para o povo de Israel é apenas para o povo de Israel. O que serviu para a igreja é apenas para a igreja.
O que serviu para fulano de tal é apenas para fulano de tal. Ah, mas eu posso trazer uma etimologia? Pode, mas isso não quer dizer que isso vai significar isso que você está falando. Porque tudo aqui só é o que a Bíblia diz. Se eu acrescentar, eu estou correndo um grande perigo. E vamos lá. Unicamente, antes de fazer, não vou fazer muito rodeio. Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 22 e 23, nos diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. 22. Renova-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então entenda bem, pessoal. O que se renova-se a cada manhã não é a palavra de Deus, é a misericórdia do Senhor. A palavra de Deus é a mesma. A palavra de Deus é a mesma. Estão tentando mudar dali os versículos, mas a palavra de Deus no seu original, ela é completa, imaculada e indestrutível no seu original. No seu conteúdo confiável, ela é indestrutível. Mas todavia, tem pessoas falando que ela se renova. Ela não se renova. O que renova na minha e na tua vida é a misericórdia de Deus, tá? A palavra de Deus, não. Então, entenda bem. Vamos parar de falar aquilo que a gente escuta os outros falando e vamos estar aprendendo um pouco mais. Ficamos por aqui. Em nome de Jesus, iremos retornar na lição de número 3. Se o Senhor permitir, próxima semana, sexta-feira, já está disponível para os irmãos. Tá? Você que tem a apostila na página de número 34. Página de número 34, que nós iremos estar comentando sobre a lição de número 3, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu vos vejo na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço, tá bom?